vídeo de hoje, nós vamos montar juntos um roteiro de estudo com os principais conteúdos cobrados nas questões de artes do Enem. Com certeza você já pegou uma prova do Enem na mão, já viu como é que é a estrutura, já viu quais são os conteúdos cobrados e percebeu também que tem algumas matérias que tem questões a mais, ok? Sendo que a arte é uma das matérias mais cobradas no Enem. De todo o conteúdo de história da arte, desde pré-história até arte rupestre, nós entendemos que o Enem privilegia principalmente arte moderna e arte contemporânea. Então, foca nesses dois períodos históricos, arte moderna e arte contemporânea. Não cai outro conteúdo? Claro que cai. Só que nesse vídeo vamos focar no que é mais cobrado. Ah, mas você vai me dizer que só cai arte moderna e arte contemporânea no Enem? Não, pode cair desde arte rupestre até arte contemporânea. Porém, arte moderna e arte contemporânea merecem um carinho especial porque são conteúdos mais cobrados. E lembrando que no canal temos vídeos sobre todos os períodos da história da arte, desde a pré-história até os dias de hoje. Então vamos pegar e focar no que interessa aqui. Vamos começar com a definição do que é arte moderna e do que é arte contemporânea. Na linha do tempo, a arte moderna iniciou meados do século XIX, final do século XIX, no período da Revolução Industrial, sendo que alguns críticos e escritores falam que a Revolução Industrial foi a mãe da arte moderna. E a arte moderna durou desse período até o final da Segunda Guerra, 1945, década de 40, ok? E final de Segunda Guerra até os dias de hoje é a tão famigerada arte contemporânea. Então, lá no início da arte moderna, nós temos a transição do realismo para o impressionismo. E uma coisa muito importante para vocês entenderem é que isso aconteceu por conta de transformações sociais, como eu já falei para vocês, principalmente a Revolução Industrial. Novas tecnologias, novas formas de ver a produção, de ver o mundo, de sentir a vida, de perceber as coisas. E junto com todas essas transformações veio o quê? Veio o impressionismo e o seu like impressionante que vai ajudar muito a divulgar esse vídeo. Logo após o impressionismo, nós temos o pós-impressionismo, formado principalmente por 4 artistas: Van Gogh, Cézanne, Toulouse-Lautrec e Gauguin. Eles impulsionaram movimentos distintos da arte moderna e o Toulouse-Lautrec, principalmente, a publicidade e a forma de se fazer o marketing, a propaganda na sua época. O pós-impressionismo também é chamado de a explosão das cores. Temos agora, então, surgindo um movimento de oposição ao impressionismo, que aconteceu principalmente aonde? Na Alemanha, que é o expressionismo. Os expressionistas diziam que os impressionistas eram fúteis porque não representavam a realidade do seu tempo, e sim festinhas, a luz, a paisagem, bailarinas, coisas fúteis. E os expressionistas, os alemães, estavam preocupados com as transformações sociais, principalmente depois do impacto da Primeira Guerra, tudo aquilo que eles perceberam, que eles viveram, e viam tudo aquilo de forma negativa. E o expressionismo tende a representar com expressividade todos esses sentimentos. Também surgiu, nesse período, o fauvismo, que também usa cores vibrantes, assim como o expressionismo. Porém, o fauvismo tem uma outra visão da humanidade, uma outra visão do mundo, diferente da visão dos expressionistas. Temos também agora um movimento que foi chamado de movimento anti-arte, que é o dadaísmo, que veio para criticar
tanto a sociedade, quanto as instituições artísticas, quanto o mercado de arte e várias outras coisas, trazendo elementos do cotidiano para o mundo artístico para questionar os padrões e os parâmetros que eram utilizados para validar o que era obra de arte ou arte moderna ou não. Além do dadaísmo, temos também o futurismo, que foi um movimento artístico e literário, assim como o dadaísmo, que não representava carros voadores ou robôs ou pessoas prateadas, não. Eles representavam a visão deles de tudo aquilo que acontecia, ou seja, era uma exaltação à máquina, uma exaltação à tecnologia e uma recusa do passado, por isso o nome futurismo. E temos agora então o cubismo, que é um movimento que tendia a geometrizar, a simplificar as formas, não usar a perspectiva, que valorizava muito mais a figura, as formas, do que a luz e a cor. Utilizavam principalmente cores austeras. E se você não sabe o que são cores austeras, é bom saber, porque é o tipo de vocabulário cobrado nas questões do Enem. Porque eles querem saber se você tem uma riqueza de conhecimento de vocabulários, de conceitos ligados ao conteúdo daquela questão. E cores austeras, nada mais nada menos do que cores com poucos contrastes, cores bem próximas umas das outras. Podemos esquecer do surrealismo. O surrealismo também foi um movimento artístico e literário, assim como o futurismo e o dadaísmo também teve um manifesto e eles se apropriaram dos estudos de Freud, que falava sobre o inconsciente, sobre os sonhos, para criar imagens numa temática onírica. Esses foram os principais movimentos do modernismo e você deve fazer um roteiro com cada um deles, colocando principais características, contexto histórico, principais obras e principais artistas. Então pega o caderno, faz essa relação e coloca todos esses itens explicando cada um deles. Antes de nós começarmos o roteiro de arte contemporânea, quero dar um recado muito importante para vocês. Eu sei que vocês gostam de ficar ali assistindo um vídeo no YouTube, de ficar lendo e de ficar ouvindo o professor explicando, e muitos de vocês não têm o hábito de escrever. Gente, escrever é muito importante porque a escrita tem uma relação direta com a memória. Quando você escreve, você grava o que você está escrevendo. Então, bora pegar o caderno, bora pegar o lápis, fazer um roteiro de estudo escrito, assim você vai gravar enquanto você escreve. É todo um sistema mecânico, visual e mental. Faz parte do mesmo processo, então é muito importante, grava isso. Então vamos lá. Arte contemporânea, final da Segunda Guerra, temos como um dos primeiros movimentos pop art. Pop art que tendia a trazer para o universo da arte objetos, temas do cotidiano, como produtos, astros do cinema, imagens publicitárias, com cores muito fortes. Lembrem disso. Depois da pop art, op art, tendo um caráter de despertar no espectador algumas sensações ópticas, ilusões de ótica com cores contrastantes e formas geométricas que causam a ilusão de movimento, de profundidade, de volume. É toda uma obra visual. Temos agora vários outros movimentos que fazem parte da tal arte contemporânea. Vamos focar no que é mais cobrado. Temos a instalação artística, que é um ambiente no qual o artista organiza alguns objetos que interagem com o público. Nós temos a performance, na qual o artista é o principal, porque ele faz toda uma atuação que pode ser uma união entre artes visuais, entre música, entre teatro, dança, várias linguagens diferentes. Inclusive, toda a arte contemporânea é pautada na união de linguagens artísticas diferentes, inclusive com a utilização de mecanismos tecnológicos, de máquinas e de projeções e fotografias, vídeos e tudo mais, ok? Então, nós temos também o happening, que vem da palavra aconteceu, acontecendo, por isso em inglês happening. Tá andando na rua, de repente surge uma galera cantando e dançando, você olha e fala, nossa, todo mundo coreografado, eu aqui no meio do nada. Happening tem a ver com quebrar com o cotidiano, ok, das grandes cidades. Nós temos também a intervenção artística, como o grafite, por exemplo. São intervenções que acontecem no ambiente urbano.
Land Art também é uma intervenção, mas agora acontecendo na paisagem. Land Art, arte na terra, que aborda principalmente uma temática voltada ao meio ambiente. A Body Art utiliza o corpo como suporte, que fala principalmente da temática voltada ao corpo, padrão de beleza, apropriação do próprio corpo, tabus e sexualidade e vários outros assuntos. Pode ser algo temporário, como uma pintura temporária, pode ser algo permanente, como perfurações, como tatuagem, e assim vai. É muito polêmico, viu? Temos também a BioArt, que une ali, né, a tecnologia, a ciência e a arte, trazendo obras que são feitas com a manipulação de DNA em alguns animais e também com a manipulação de alguns organismos vivos, como bactérias e outras coisas, que quando observadas no microscópio, elas formam imagens porque aqueles seres foram organizados dessa forma. É um movimento muito polêmico também, porque trata-se de vida, então tem alguns questionamentos ali éticos envolvendo esse movimento que é muito, muito recente. Assim como a web art, que também é muito recente, porque são expressões artísticas que utilizam o ambiente virtual e lá elas fazem exposições também e lá que elas são comercializadas. Nada sai do virtual, fica tudo ali, nada vem para o concreto. Eu não poderia deixar de falar do hiperrealismo, que é um movimento que tende a representar em esculturas, em pinturas, imagens que são mais reais do que a própria realidade. Por isso o nome hiperrealismo. São mais reais do que a fotografia. Veio para provar que nenhuma tecnologia pode ser mais apta a fazer obras de arte do que a própria mão humana. Engraçado, né? Movimentos da arte moderna e da arte contemporânea tendem a fugir da representação do real, aí vem o hiperrealismo e retoma todas aquelas técnicas tradicionais de representação. Só que essas obras tendem a ter um caráter psicológico muito forte. Daí a diferença do hiperrealismo para as obras tradicionais que não tinham tanto esse apelo. Não podemos esquecer também do minimal art, que é uma oposição ao excesso da pop art em imagens e em cores também. A arte minimalista ela aconteceu nas artes visuais e também na arquitetura. Temos aquele, eu sou minimalista, tenho poucas coisas em casa, preciso de pouca coisa para viver. Tudo a ver com a arte minimalista que aconteceu também dentro do universo artístico. E a arte contemporânea tende a falar sobre assuntos ligados ao cotidiano. Aí a diferença da arte moderna. A arte moderna tendia a romper com os padrões tradicionais cada vez mais, e a arte contemporânea, ela supera isso, trazendo a inovação de falar sobre coisas do dia a dia, abordar uma temática voltada a coisas que acontecem atualmente, a falar sobre assuntos pertinentes à nossa geração, certo? E para finalizar, vai lá, pega o seu caderno, coloca título Arte Moderna, outro título Arte Contemporânea, coloca todos os movimentos que foram citados aqui, com a característica de cada um deles na frente, com os principais artistas, principais obras, monta um painel, coloca num lugar bem no campo da sua visão, com muito destaque que você veja toda hora. E eu falei que tinha uma surpresa no final e nós temos uma surpresa no final. Vamos começar, a partir da semana que vem, uma playlist só respondendo questões de Enem e dos principais vestibulares. Bora treinar a leitura do enunciado, a leitura como que é o nome? A leitura das opções das respostas, a leitura da imagem, contextualizar, tudo de forma prática, respondendo questões dessas principais provas. E para você que ficou nesse vídeo até o final, temos uma surpresa. Não falei no começo que teríamos uma surpresa, e a surpresa é que faremos aqui no canal algumas playlists diferentes, focando em questões de vestibulares e de Enem, e nós vamos responder juntos questões de temas variados, englobando música, teatro, artes visuais, artes cênicas,
tudo que pode ser cobrado no Enem e nos principais vestibulares. Vamos treinar as habilidades necessárias para responder uma questão de arte, leitura de imagem, interpretação de texto, relacionar, contextualizar, entre outras coisas. Se você gostou, se inscreva aqui no canal clicando no sininho para receber notificações de vídeos novos. Deixa aquele like, ajuda muito a divulgar o canal e compartilhe nas suas redes sociais. Fiquem com Deus, um grande beijo.